Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou psicoterapeuta e atuo na área de dependência química e processos de autoconhecimento. Janeiro branco, queridos. E o Janeiro branco a gente vai falar sobre o quê? Sobre saúde mental. Só hidratar um pouco aqui. Ontem a gente gravou uma live, né? Ontem no caso foi dia 5, né? Esse vídeo provavelmente vai subir mais para frente. Aí eu sempre deixo vídeos já gravados para que a gente tenha constância aqui no canal, para a gente trazer informações para os nossos inscritos e aqueles que não são inscritos também. Então, Janeiro Branco a gente está falando sobre saúde mental. Na live a gente estava falando sobre saúde mental. A gente teve alguns problemas técnicos, né, devido ao telefone, enfim, isso acontece. A gente não pode deixar que isso module o nosso comportamento, que a gente fique com raiva, enfim, com sentimentos negativos. Acontece e a gente tem que ter resiliência. Então eu resolvi hoje estar gravando sobre algo que tem sido muito preocupante na área para quem trabalha com dependência química, que é a farmacodependência. É um assunto muito pouco abordado pela sociedade, porque a grande maioria hoje, eu posso falar que 80% da população hoje faz o uso de opioides para aliviar estresse, para ajudar a dormir. Então isso é algo muito preocupante, as pessoas se tornarem viciadas em medicamentos. Muitas pessoas falam sobre dependência química com relação ao uso de substâncias psicoativas ilícitas, né? As drogas, maconha, cocaína, crack, esse tipo de droga ilícita que a gente já está habituado a ver e a ouvir, né, nas mídias sociais, na televisão, enfim. Mas hoje eu resolvi gravar não só porque é Janeiro Branco, mas para trazer informações para vocês sobre o que é de fato a farmacodependência. Hoje eu tenho pacientes que fazem tratamento comigo que o problema não são substâncias ilícitas, mas sim medicamentos. Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai aprender muito hoje sobre esse assunto. Tamo junto? Hoje eu vou explicar os motivos de viciarmos em medicamentos que causam dependência. Tem sido cada vez mais comum encontrar jovens e adultos com doenças relacionadas à saúde mental. Em levantamento de setembro de 2019, feito pelo Ministério da Saúde, os atendimentos e internações de pacientes do SUS referentes à depressão aumentaram 52% entre 2015 e 2018. Eram mais de 121 mil pessoas e dentre a população na faixa dos 15 e 29 anos. O aumento foi de 115%. Entre as possíveis razões para isso estão as mudanças que a última década trouxe no campo social, cultural, político, econômico e profissional. Além disso, estamos inseridos em uma realidade de padrões extremos, altas expectativas, muita pressão no trabalho e imediatismo. Esses fatores podem levar as pessoas a ingerirem, por exemplo, medicamentos psicotrópicos para aliviar sofrimentos inerentes à condição humana, como preocupações, frustrações, angústias, entre outros. Neste cenário, especialistas da área de saúde se atentaram para que a dependência de medicamentos não se instale nas pessoas, mas como muitas pessoas acabam se automedicando, seja por dificuldade do acesso aos serviços de saúde ou por alguma questão pessoal, elas acabam correndo o risco de ter um vício. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que a gente conhece como Anvisa, fez um levantamento da venda anual de analgésicos opioides, né, que é medicamentos como oxicodona, codeína e fentanil, para controle de dor oncológica e não oncológica, que também produzem sensação de euforia e relaxamento e são altamente viciantes. No primeiro semestre de 2021, foram comercializados cerca de 14,5 milhões de embalagens de analgésicos opioides no Brasil. Já em 2020, esse número beirou aos 22 milhões. Algumas substâncias ativam o sistema de recompensa do cérebro, e esse estímulo faz com que ocorra uma perturbação na pessoa, aumentando a necessidade de ativação e diminuindo o prazer de outros estímulos. Por exemplo, comer.
O indivíduo ele fica dependente desse estímulo por não sentir mais prazer em outras coisas naturais do dia a dia. E a sua interrupção causa sintomas físicos de desconforto, ansiedade e até mesmo sintomas graves que podem levar o indivíduo à morte. Esse sistema de recompensa é modulado pela dopamina. Nunca vou me cansar de falar sobre isso. É um neurotransmissor envolvido na dependência. Tem vídeos aí na plataforma falando sobre isso. Assim, quando ingeridos por um período prolongado, de maneira ininterrupta, normalmente superior a 3 meses, esses medicamentos podem causar o que se conhece por farmacodependência. Principais medicamentos que causam vício. O vício em medicamentos propaga no cérebro da pessoa uma ação semelhante à de outras substâncias, como bebidas, cigarros, mas com uma capacidade viciante muito maior. Os analgésicos opioides são os que mais causam dependência, porque agem no sistema de recompensa. Bom, são exemplos desse tipo de medicamentos: a codeína, a morfina, o tramadol, que são prescritos para casos de dores fortes, de um pós-cirúrgico ou de um grande trauma, por exemplo. Outros tipos de medicamentos que também atuam, ao sistema nervoso central e que interferem no sistema de recompensa, os psicotrópicos. Esses interferem a capacidade de pensar, analisar, abstrair, julgar e agir, e afetam também o humor e o comportamento. Contudo, possui grande capacidade reforçada, sendo, portanto, passíveis de autoadministração, ou seja, levam à dependência. Entram nessas categorias os tranquilizantes, os ansiolíticos, os antidepressivos, além dos analgésicos opioides, compostos semelhantes à morfina, entre outros. Bom, perigos da dependência medicamentosa, queridos. O consumo em excesso de medicamentos pode causar uma série de danos ao nosso organismo, inclusive gerar a farmacodependência. E nesse sentido, acabar tendo abstinência pode se tornar uma realidade, para além de efeitos nocivos como perda da memória, sonolência, irritação e dificuldade de concentração. Como qualquer outro vício, faz a pessoa refém do desejo de usar repetidamente a substância e isso atrapalha a vida profissional, social e familiar. Além disso, há o fato de a pessoa poder se envolver em atos ilícitos para continuar adquirindo a substância que só pode ser adquirida licitamente com a prescrição de um profissional de saúde. Em casos extremos, pode levar à morte por overdose. A falta que o corpo sente do medicamento, nesse sentido, faz com que a pessoa ela perca o controle da quantidade ingerida ou injetada, algo que pode levá-la a óbito. A abstinência é uma reação extremamente incapacitante, a qual necessariamente envolve a adoção de um tratamento terapêutico, que seja medicamentoso ou não, para revertê-la. O viciado em medicamentos não consegue abandonar o vício sozinho. Trata-se de uma condição bastante sofrida que gera impactos negativos no viciado, em sua família e em seus amigos. Vamos falar sobre o tratamento agora. O vício em medicamentos só pode ser abandonado com um tratamento especializado e adequado. Precisa ser tratado como outros vícios, de forma multidisciplinar, com uma equipe composta por médicos, psicólogos e outros profissionais especializados. Em alguns casos, são utilizados outros medicamentos para tratar os sintomas da abstinência. Para evitar que a dependência ocorra, analise saliente que é essencial que as pessoas usem apenas medicamentos que foram prescritos por profissionais habilitados e utilizem conforme orientação farmacêutica. Não há medicamento isento de risco e que, mesmo que não seja necessária uma prescrição para o seu uso, é preciso evitar tomar remédios por conta própria. A utilização sem o acompanhamento de um profissional qualificado, seja um médico ou um farmacêutico, pode causar sérios danos à saúde individual e também coletiva.
Um exemplo de impacto do uso indevido de medicamentos é o fenômeno crescente e preocupante da resistência aos antibióticos, que é motivo de muita preocupação em nível global, notadamente pela Organização Mundial da Saúde. Então procure sempre a ajuda de um profissional. Queridos, a nossa época de brincar de médico já passou. Quando a gente era criança, a gente brincava de médico, poder dar uns beijinhos nas menininhas, enfim, né? Vocês sabem do que eu tô falando. Tanto o menino quanto a menina. Mas hoje, nós não podemos mais brincar de médico com as nossas vidas. Às vezes você sente uma dor aqui, uma dor ali. Ah, mas fulano falou que esse medicamento é bom. Não. Procure sempre a ajuda de um profissional qualificado que possa te indicar a medicação certa para te ajudar no seu problema. Não se automedique, porque isso pode causar uma dependência a médio ou a longo prazo na tua vida. Então, se você está pensando em usar uma medicação para resolver, para amenizar um problema, você pode causar um outro problema muito maior. Então, fique atento a isso. Não se automedique. Sempre procure ajuda de um profissional. Legal? Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal Ideia de Terapeuta, se inscreve aí no canal e compartilha esse vídeo. E deixa um comentário lá com perguntas, com sugestões para próximos vídeos, porque eu leio todos, tá? E dentro disso eu vou trazendo o conteúdo daquilo que vocês mais se interessam. Legal, família? Não deixa de compartilhar esse vídeo, isso é muito importante para que o YouTube entenda que é um vídeo relevante e para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Legal? Shalom, shalom e tamo junto. Valeu, família!